Fala pessoal, eu sou o Bruno Martins, estou aqui para compartilhar com vocês de maneira bem humorada e focando sempre no lado bom de tudo, do aprendizado, essa experiência que me fez passar disso aqui para essa figura que vocês veem temporariamente, tá? Eu acabei de finalizar um tratamento muito agressivo de um câncer, de um linfoma raro em adulto e mais comum em criança, chamado linfoma de Burkitt. Realmente é um linfoma dos mais agressivos que existe, então o tratamento ele precisou ser à altura, né? Um tratamento muito agressivo que eu acabei de finalizar. Na verdade, há um mês atrás, 6 ciclos de quimioterapia. E agora, como vocês, não sei se dá para ver, mas já está crescendo até uma sobrancelha, com umas sobrancelhas, uns pelinhos, um bigodinho. E eu tô na animação de um adolescente quando, né, diariamente vai no espelho ali, vê o avanço dos pelinhos que estão crescendo. Ah, bom, pessoal, o objetivo dessa série de alguns vídeos curtos que eu vou fazer é compartilhar, né, de certa forma retribuir o cuidado que eu senti que Deus teve comigo desde o início do tratamento. Né? Realmente eu me senti muito abençoado, muito protegido, senti que Deus colocou as pessoas certas, né, para cuidar de mim ou para me auxiliar ou para estar junto nesse momento, né, e me deu de alguma maneira ali todos os artifícios para enfrentar essa guerra, porque realmente foi uma guerra, tá? Tive dicas valiosas no início de companheiros de quarto, eu fiz 6 internações, inclusive de uma pessoa muito querida que acabou falecendo, mas eu não estou aqui para falar de, como eu falei no início, né, de coisa ruim, focando realmente no lado bom, no lado positivo disso. Bom, o linfoma ele concentrou na minha amígdala, eu tive que tirar, mas antes de entrar no detalhe da doença, né, de contar a história de como tudo aconteceu, eu queria compartilhar os 3 pilares que eu acredito que fez toda a diferença no tratamento, né, contribuiu para o sucesso que o tratamento foi. Quando eu falo de foi o tratamento, realmente aconteceu, correu tudo bem, o tratamento foi muito difícil, né? Foram aí quase que 600 horas de quimioterapia, mas realmente teve sucesso, eu acredito, né, na minha cabeça, no meu coração e na minha fé, com certeza eu já estou curado, eu vou ter essa validação daqui a um mês, né, quando a gente faz o PET scan, que é um exame que faz um check-up para ver se ainda tem alguma célula ruim, mas já já eu vou estar falando disso, né? Antes eu gostaria de falar desses 3 pilares que, na minha opinião, foram essenciais aí para passar por tudo isso, amenizar essa situação, né? Essa luta que foi. Bom, o primeiro pilar, uma ordem, né, do terceiro para o primeiro, o terceiro, no caso, né, mais importante, eu acredito que foi entrar no hospital bem fisicamente. Fisicamente, quando eu falo, não estou falando de estar musculoso ou nada disso. Estou falando de estar realmente com a saúde em dia, né, de ser uma pessoa, procurar se alimentar bem, não fumar, já não bebo há 5, 6 anos, né? Eu acredito que isso não são fatores que levam pessoas a terem câncer, né? Embora, né, possa contribuir mais, mas assim, tem muita gente que fuma e tem 90 anos e tal. Enfim, isso aí não é uma regra, mas eu acredito que, e os médicos também, né, os enfermeiros, que acreditam que isso me ajudou muito a passar pelo tratamento. Eu não tive uma perda de peso muito grande, tá, pessoal? E eu acredito que isso se deva a isso. Tem muita gente que fala, né, que vive numa vida aí de balada, Eu já passei por tudo isso, mas sempre tem aquela história, né? Ah, uma hora a conta vem. E no meu caso, eu acho que eu tive, na verdade, a conta veio mais a meu favor, né? De estar passando, de estar vivendo essa vida saudável, de estar, enfim, buscando me alimentar bem, fazer exercícios. Nem sou um praticante assíduo de academia, mas gosto muito de fazer caminhada. Então, realmente, ter entrado no hospital forte
fisicamente me ajudou bastante. O segundo pilar, né, mais importante na minha opinião, e esse realmente faz toda a diferença, é a mente forte, né? Quem está passando por isso, ou quem está vendo pessoas passar por isso, é essencial que você se mantenha com uma mente forte, blindada, porque tem coisas assim como o câncer, né? A gente não escolhe que isso entre, né, que isso vai entrar no nosso corpo, mas a gente pode escolher se isso vai tocar na nossa mente ou não. E no meu caso eu decidi desde o início, eu falei, não, esse negócio vai tocar no meu corpo, né, como está dizendo a biópsia, mas não vai chegar nem perto da minha mente. Isso foi essencial para o meu tratamento, tá, pessoal? Claro que na minha visão, né, no que eu aprendi sobre essa doença, o câncer o sucesso vem com um belo de um trabalho em equipe. Não é uma coisa que você vai passar por isso sozinho, que assim como a gente quer aprender uma outra língua, às vezes quer aprender a falar inglês ou quer passar num concurso, que você vai se trancar num quarto e vai se dedicar e vai só orar e Deus vai, né, vai te ajudar ali com o seu esforço. Eu acredito que esse trabalho em equipe, né, que significa isso? Claro, são os médicos, os enfermeiros, os técnicos, mas também, né, familiares ali cuidando para que você não tenha que pensar o que está acontecendo de problema do lado de fora e focar 100% no seu tratamento. Isso ajuda muito, né? Faço até uma comparação aí a um piloto de Fórmula 1, onde, no meu ponto de vista, né, Deus vai estar de cima lá sempre direcionando pessoas, abrindo caminhos, fazendo a parte dele, né? Essas pessoas ao nosso redor seriam os mecânicos ali que vão dar todos os suprimentos, né, para a gente fazer uma boa corrida e sair vencedor, mas no final das contas quem vai pegar no volante, né, para guiar o carro, que na verdade o carro é a nossa vida, somos nós, né? Então, assim, é importante a pessoa estar com vontade de vencer, procurar se alimentar, né? É muito difícil, o tratamento realmente hora enjoa, hora você não dá vontade nem de beber água e nem de comer, mas a comida é a vida, né? A comida é o que vai te trazer para a vida, na verdade, junto com os remédios ali, né? Vai te dar energia para você estar enfrentando essa batalha. E o primeiro, né, em primeiro lugar, é você estar com a sua fé em dia, né? Eu entrei no hospital também já com a fé incrivelmente, né, forte, né? Em nenhum momento isso me abateu, essas coisas em relação à doença, como eu já falei, já passei por outros casos, não me abatem, tá? Eu me preocupo, o que me preocupa, o que eu brinco sempre são os boletos, as coisas que estão na minha mão, né? Eu tenho uma empresa que me preocupa em estar buscando mais clientes, tratar bem os meus clientes, dar suporte a eles, mas isso está na minha mão, né? Agora, o que não está na minha mão, o que saiu do meu controle, eu simplesmente descanso e deixo na mão de Deus. Beleza, pessoal? Isso aí realmente acreditar em Deus, seja lá a religião que você tenha, mas acreditar que existe um propósito de você estar ali, existe alguma força maior que tá te permitindo você passar por aquilo, né? Eu acredito que com certeza faz toda a diferença. Bom, antes de finalizar esse primeiro vídeo e pegando um gancho no assunto propósito, eu gostaria de recomendar, principalmente para quem gosta de ler e está passando por um momento complicado, um livro chamado Em Busca de Sentido. Quem escreveu foi um neuropsiquiatra famoso, né, que viveu em Viena, e na época dos campos nazistas, né, na época do nazismo, e as técnicas que ele utilizou, né, para passar por essas atrocidades, ele posteriormente chamou de logoterapia,
que consiste em você buscar sentido para as coisas que você está passando. Ele também acredita que os maiores aprendizados, isso aí também compartilho desse pensamento, que realmente nos momentos mais difíceis que você encontra os maiores aprendizados. Tá? E ele, como era um professor, como eu falei, né, um neuropsiquiatra, ele se imaginava, durante as atrocidades que aconteceram nos campos nazistas, ele se imaginava dando aula, né, fazendo coisas que ele gostava. Então, eu também recomendo, eu busquei isso durante esse tratamento, né, pensando sempre na frente, pensando como que seria depois, dando testemunho em igreja, né, inspirando pessoas, talvez como eu estou fazendo agora, compartilhando dicas que eu tive, né? Eu vou estar falando mais para frente, desde, enfim, pasta de dente, porque agride também bastante a boca com mucosite, essa pasta não deixa isso acontecer, como dicas de alimentação que eu tive. Então, realmente, isso foi muito, muito bacana, né? Aplicar isso e fazer, e já ter lido esse livro, tá? Inclusive, um ponto bastante curioso é que o banho do hospital, pelo menos o hospital que eu fiquei, que por sinal é um hospital excelente, universitário, né? Público, mas excelente, não tinha água gelada, não tinha água quente, né? O chuveiro era água gelada, banho de água gelada. E no início você fica apavorado com aquilo, né? Mas depois você vai vendo também ponto positivo no banho gelado, como, enfim, muita gente fala por aí. Uma coisa bastante interessante que eu descobri é que debaixo de um banho gelado, debaixo de um chuveiro gelado, não existe câncer, não existe boleto, não existe problema nenhum. Seu único problema é a água gelada. Então você quer se livrar daquilo. Então eu vejo vocês no próximo vídeo, onde eu vou estar dando detalhe aí de como tudo começou, como eu descobri a doença. E é isso, pessoal.